né, vai conduzindo, depois você vai embora. Mas não perca, fala para o seu irmão assim, não perca, tá? E no último sábado do mês, vai ser a vigília da nossa igreja, tá? Vai estar conosco o pastor Vander de São Paulo, pastor Paulo Roberto, vai ser uma explosão de glória, né? Então vai ser um mês glorioso. Fala para o seu irmão assim, vai ser um mês de ativação da sua fé. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Hoje vai ter um preleitor de fora, né? Ele vai trazer uma palavra poderosa para a sua vida. E eu tenho certeza, quem quer receber uma palavra do céu aí, diga amém. Então eu queria que você recebesse com a salva de Paulo, o diácono Everton. Ele vai trazer uma mensagem para o seu coração, em nome de Jesus. Bem, queridos, podem se assentar, fica à vontade. Eu queria introduzir hoje a minha palavra de uma forma diferente. Desde que eu cheguei, né, a presença de Deus está muito intensa e real neste lugar. E Deus tocou muito forte no meu coração, até mesmo sobre o tema da palavra. E eu queria declarar, profetizar sobre a nossa igreja, que todo milagre que nós recebermos vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus, que é para fazer o reino do céu ser propagado nessa terra, amém? Porque muitas vezes nós buscamos milagres, mas pensando única e exclusivamente em nós. E às vezes a gente olha para as nossas circunstâncias, para a nossa realidade hoje. Mas, querido, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. A visão que você tem de você mesmo pode não ser a mesma visão que Deus tem. Um dia, Satanás veio de rodear a terra e parou de frente a Deus. E Deus olhou para ele e disse o seguinte: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, fiel e que se desvia do mal. Um dia, um outro homem, ele teve a honra, a dignidade de se submeter a um outro homem, indo até o Jordão para ser batizado. Passou pelas águas, e eis que veio o Espírito Santo sobre ele, e Deus disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho o meu prazer. Essa é a boa nova. Só que depois disso, queridos, muita coisa aconteceu, tanto para um quanto para outro. Nós buscamos fé e milagre. Não que milagres não sejam bons, pelo contrário, é ótimo. Só que a finalidade de um milagre qual é? Depois que Satanás ouviu da boca de Deus que Jó era íntegro, fiel e temente, que se desviava do mal, Jó perdeu tudo. Jesus, depois de ter ouvido do próprio Pai que ele era o filho amado, a qual o prazer dele estava nele, foi para o deserto, foi tentado. E nós, como nós estamos perante ao olhar de Deus, ao que o inferno diz sobre nós e o nosso posicionamento? Muitas vezes nós queremos milagres, mas para que eu possa ter um carro melhor, para que eu consiga uma casa melhor, para que eu consiga um emprego que eu tanto sonhei, eu tenho corrido atrás de tantas coisas. Mas na verdade, queridos, desde que Adão e Eva pecou, os milagres que ocorreram têm um fundamento só: o homem se reconectar com Deus, o homem se ligar novamente a Deus. A gente vai ver toda a história traz a isso. Milagres foram efetuados, foram concretizados para que um propósito maior fosse cumprido, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de acessar o Santo dos Santos, que é o lugar onde Deus está. E a palavra de Deus me diz, queridos, que Ele não habita em templos construídos por mãos de homens. Nós buscamos tantos milagres, mas o maior milagre de todos é a nossa vida. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para você também, olha os maiores milagres que Jesus fez na terra. Quem éramos nós antes de tudo isso? Antes de Jesus ir para a cruz, antes de reconhecermos Ele. E queridos, vá em busca do seu milagre sim, mas não um milagre que vai mudar a sua vida aqui na terra, daquele que vai mudar a tua vida aqui na terra, mas vai garantir o teu lugar na eternidade, amém? Então esse é o princípio, esse é o propósito, essa é uma introdução do que Deus ministrou ao meu coração a compartilhar com a igreja. Jó, queridos, depois que Satanás tocou na vida dele,
Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, a mulher o abandonou, ele foi tomado por uma doença, né, por uma lepra, que tomou todo o corpo. E lhe restou o quê? Um pedaço de telha e o pó da terra para ele se jogar e se coçar. Ah, mas aonde você quer chegar com isso? Aonde está o meu coração? Aonde está o meu posicionamento em relação a eu buscar o meu milagre? Eu quero só o milagre para eu poder usufruir aqui na terra, ou eu quero ele para poder garantir o meu lugar na eternidade? O maior milagre de todos chama-se salvação. Ah, mas por quê? Eu não mereço, eu nunca vou merecer, mas mesmo assim Jesus me deu. Então o primeiro milagre que a gente alcança é pela graça e pela fé. Aí Jesus, ele foi para o deserto, ele deu início ali aos 3 anos de ministério da vida dele. Ele fez prodígios, milagres e sinais. Mas não vi nenhum deles, até o pastor está aqui, se me corrigir se eu estiver errado e falar alguma besteira, mas Jesus não fez nenhum milagre único e exclusivamente para uso próprio dele. Não fez. Não fez, queridos. Tudo tinha um plano, tudo tinha um destino. Ele curou o cego, ele falou para o cego o seguinte: olha, a tua fé te salvou. Ele perdoou a mulher, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Então toda ação divina, antes de acontecer, teve um posicionamento humano. O cego, como foi pregado aqui no domingo de manhã, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher do fluxo de sangue, pela lei, a Bíblia, a lei de Moisés diz que ela não poderia estar no meio do arraial, mas ela sabia que Jesus poderia curar ela. E ela gerou no coração dela o seguinte: tão somente se eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Aí ela tocou. Aí Jesus, em meio à multidão que apertava, ele falou: opa, alguém me tocou. Aí teve um abençoado de um discípulo dele que falou: a multidão te aperta e você diz que alguém te tocou? Aí ele fala: sim, alguém me tocou, porque de mim eu senti sair virtude. Mas eu não queria dar foco nisso, eu queria dar foco no posicionamento que a mulher teve. Contra tudo e contra todos, ela se posicionou de forma que agradava a Deus. Essa noite será a nossa terra. Deus quer que nós tenhamos um posicionamento que agrada a Ele. Os milagres que nós vamos viver não dependem de Deus, porque todas as sortes de bênçãos já nos foram liberadas nas regiões celestiais. Mas o que está acontecendo que eu não estou vivendo? O meu posicionamento não está de acordo. Nas regiões celestiais, não é aqui embaixo. Então, antes de eu conquistar e realizar aqui, eu tenho que buscar nos céus. Eu tenho que buscar na presença de Deus. Amém, queridos? Ah, mas o quão importante isso é? Primeiro, eu ter o milagre da salvação como o meu maior tesouro. Estava conversando com alguém e a gente estava falando sobre isso. A gente tocou no livro, no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, se não me engano, versículo 17, que diz que nós temos esse tesouro guardado em vasos de barro. Aí para ficar, eu ilustrei, ficou bacana. Pensa que isso aqui é um vaso de barro. Imagina que ele está vazio. Um vaso de barro é fraco ou é forte? Igreja? Um vaso de barro é frágil. Se você pegar ele, se ele cair aqui, ele vai quebrar. Mas por que Deus deu algo tão precioso para nós e colocou num vaso de barro? O vaso de barro, querido, é a nossa vida, é o nosso coração. Ah, mas Deus é negligente? Não. Ele é zeloso e cuidadoso. Ele não blindou o seu coração, ele deixou você livre e de boca aberta a receber. Mas para você cuidar, para você zelar. Isso é um milagre. Todas as quartas-feiras eu tenho concordado que são os melhores cultos da semana. Mas o milagre que eu busco não é só para edificar a minha vida e eu ter uma vida melhor. É para que a minha vida seja um testemunho. E
e eu glorifique o nome de Deus. Para que aquele que senta à minha mesa tenha prazer em ouvir que Deus mudou a minha vida. Querido, é isso que Deus quer de nós. E para não ficar só nas minhas palavras, abre a Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 8. Para vocês verem que eu não estou falando mentira para vocês, amém? Olha só. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Querido, isso Deus falou de Jó. Mas o posicionamento de Jó, se a gente for ler toda a história, todo o texto, lá no finalzinho ele diz que ele conhecia a Deus de ouvir falar. Ou seja, ele não tinha essa visão dele mesmo. Ele não enxergava como Deus enxergava. Vamos trazer para nós? Quantas vezes a gente acha que conhece a Deus, que nos conhece, mas a gente não consegue imaginar quão grande é o projeto de Deus para a nossa vida. Jó sofreu muito, perdeu muita coisa, perdeu filhos, bens, perdeu a saúde. Ainda teve 3 abençoados que foram lá, sentados do lado dele, a princípio para consolar, depois insistiram que ele estava errado. Mas sabe qual que é a convicção de um homem que anda com Deus? Jó, capítulo 6, versículo 8. Esse é o posicionamento que Deus aguarda de nós. Jó, capítulo 6, versículo 8. Aqui é um contexto onde Jó diz o seguinte: quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero. Próximo. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Mais um. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Em outras traduções está escrito: porque guardei a palavra do justo. E uma palavra assim bem simples o entendimento: porque eu guardei a palavra dele no meu coração para não pecar contra ele. Então eu posso morrer. Então não tem problema que, assim como diz lá em Jó 13, 14 e 15, por que razão tomaria eu a minha carne contra mim mesmo? Mas ainda que ele me mate, contudo, defenderei perante ele os meus caminhos. E mais para frente, lá em Jó, se não me engano, 19, 25, está escrito o quê? Que aí ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre nós. Olha que poderoso, queridos. É isso que Deus tem esperado de nós, para que nós possamos viver milagres, para viver as maravilhas do Senhor. Posicionamento. Isso são palavras de um homem que tinha perdido tudo, não tinha sobrado nada. Mas se nós formos ver o final da história, antes de ir para o final da história, uma pergunta. Vamos abrir um parêntese. Qual tem sido o seu posicionamento perante a Deus? O seu coração tem agradado a Deus? Os milagres que você busca vão te fazer ficar mais próximo de Deus? Fica a reflexão. E no final dessa história, teve 2 bênçãos, 2 milagres maravilhosos. O primeiro foi que tudo que ele tinha, Deus restituiu o dobro. E não era pouca coisa não, viu, gente? Era muita. Mas o mais grandioso de todos, o que tem que ser o que nós mais desejamos, é que ele próprio diz, olha a visão que agora ele tem dele, depois de todo o tormento, depois de um período de luta, de perda, de derrotas, o próprio Jó diz: eu pensava que te conhecia, mas eu somente ouvia falar do Senhor. Mas hoje, os meus olhos contemplam a tua face. Isso é o que Deus quer de nós, igreja. Que o nosso posicionamento, que o nosso milagre nos leve para perto dele e que a gente vá ver a face dele pertinho assim. Amém, queridos? Dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. É isso que ele quer de nós. É isso que ele espera de nós. Eu falei de um outro homem, Jesus. A palavra de Deus para ele foi: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer.
Poxa, primeiro vê o deserto. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está escrito, pode pular, que ele mandará os seus anjos para te guardar. Todo esse reino será teu, se somente prostrado me adorar. Satanás falando para Jesus. Jesus resistiu. Vieram os anjos e o serviram. Aí depois disso, começou a guerra. Jesus começou a peregrinar em todo Israel. Ele ia para Samaria, voltava para a Judéia, passava em Jerusalém. E por onde ele passava, algo acontecia. O reino dos céus era proclamado. Milagres aconteciam. Pensa que cada um de nós representamos Jesus essa noite. E Deus nos trouxe a sarar a nossa terra. Mas antes de fazer milagres e prodígios e sinais, Jesus tinha uma só coisa no coração dele, que fervia, que queimava, que fez ele diferente de todos os homens. E ele sempre declarava que eu vim para fazer a vontade do meu Pai e cumprir com a sua obra. Mas uma pergunta para reflexão, para nós: será que nós temos feito aquilo que é a vontade de Deus para fazer a obra dele? Será que o meu coração tem agradado a Deus? Será que eu tenho buscado isso para a minha vida? Ou eu só estou querendo, igual o jovem rico, eu quero te seguir, mas não quero largar o que eu tenho? Nossa, é legal o que você faz, mas o que eu tenho é muito, não dá para abrir mão. Queridos, se falando de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, ele ora da seguinte maneira: Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha antes do mundo existir. Aí eu penso que Jesus, ele não abriu mão de nada que fosse ruim, que fosse passageiro. Ele abriu mão de uma glória. Ele abriu mão de um trono à direita de Deus, para se sujeitar a ser homem, para se sujeitar a autoridades na terra, para andar como a gente anda. Aí eu vejo que Deus grandioso é esse, que mostrou a grandeza dele se diminuindo, abrindo mão de glória, de divindade, de santidade não, porque mesmo homem, em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. E lembrando que ele era Deus, mas não usurpou ser como Deus. Ou seja, o tempo todo que ele estava aqui, ele era como eu e você. Ou melhor, como nós. Carne, sangue, desejo, vontade, sentimentos, emoções. Mas uma coisa só batia no coração dele e ele nunca quis abrir mão. Lembram do Getsêmani? Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas nunca conforme eu quero, que seja conforme a tua vontade. Isso determinou não só o destino dele, mas o nosso. Depois disso, ele foi para a cruz. Mas a história do filho a qual Deus tinha prazer termina na cruz? Não, queridos, não termina na cruz, nem tampouco no sepulcro. Aí mais uma pergunta. Um dia eu aprendi no meu discipulado que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. O pastor que me ensinou isso. Ele está aqui, ó, não foi? Então, mais uma pergunta. Será que quando, ao final da minha vida, o meu propósito será concluído e eu vou ter um destino parecido com o de Jesus? Sabe que destino é esse, queridos? O de Jesus, que abriu mão de tudo que ele tinha de melhor. Aqui na terra foi parar numa cruz e terminar num sepulcro. Só que lembra que o diácono Everton falou? Que a visão que nós temos nem sempre é a visão que Deus tem. Para o mundo, tinha acabado ali a história de um profeta, de um enganador, ou de qualquer outra coisa que levantaram, enfim. Mas para quem crê, ali estava começando um novo tempo. Ah, e o final de Jesus? Filipenses, capítulo 2. É um texto assim lindo demais. E versículo, se não me engano, 7. Pode ser
do versículo 7 para frente. Diz o seguinte, olha lá, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, queridos, o destino que Jesus teve, só até aqui, olha que lindo, olha que maravilhoso. Ele foi humilhado na terra, ele foi crucificado na terra, mas o que ele ganhou com isso? A resposta está ali, ó. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e que para que em nome de Jesus não haja nome maior. Ou seja, ele foi exaltado soberanamente. Sabe por quê? Ele cumpriu a vontade de Deus e fez a boa obra que Deus tinha para a vida dele. Mais uma pergunta: o que nos espera na eternidade, se o que eu estou fazendo aqui agrada o coração de Deus e a boa vontade dele? Fica para vocês pensarem. É uma reflexão, eu pensei muito nisso. Confesso até que eu fiquei muito, me remoí muito, me relutei muito para compartilhar algo que eu achei que era muito íntimo comigo. Porque antes de falar com a igreja, Deus falou no meu coração o que eu estou fazendo com a minha vida, que rumo eu estou dando para ela. Foi ministrado aqui, eu não sou o meu passado, eu não sou a dor que eu carreguei no meu peito, eu não sou o mal que me fizeram ou que me disseram que eu era. E os milagres que eu espero, que não sejam somente aqueles que vão mudar a minha vida aqui na terra, mas aqueles que vão me dar um lugar ao lado do Jesus, que soberanamente foi exaltado. Ele cumpriu o propósito. O maior milagre dele teve como fim salvar a humanidade. Aí ele foi exaltado soberanamente por isso. Eu creio que, queridos, isso não está na Bíblia, tá? Mas eu creio que quando ele chegou aos céus, a Bíblia fala que ele subiu aos céus glorificado. Mas eu acredito que os anjos, todo mundo que estava lá, parou, fez aquele corredor e aplaudiu. Porque o homem inocente levou sobre si as dores de todos. O homem inocente foi para a cruz que não era dele. Cumpriu, teve sucesso. E olha que ele morreu aqui na terra. Às vezes o que parece morte final, para Deus é o começo de uma nova história. É o maior milagre que Deus está te dando, o milagre do recomeço. Infelizmente, muitos não têm essa oportunidade. Para Jó, foi a restituição de tudo e um coração que agradava a ele, que permitia que ele visse a face do Senhor. Para Jesus, um nome que é dado sobre todo nome. E para nós, como vai ser? A palavra de Deus diz a nosso respeito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito. Esse é o destino que Deus tem para nós, queridos. E para finalizar, Paulo, ele resumiu alguns textos de Jó em um versículo que diz o seguinte: viver é Cristo, morrer é lucro. Queridos, para que para que a minha vida se perca e seja o fim somente aqui na terra, eu preciso tomar conta do meu maior milagre. Lembra que o diácono falou? Aquele que foi posto num vaso de barro. Aquele que eu preciso ter zelo. Aquele que eu preciso ter cuidado. Aquele que eu preciso amar e decidir todos os dias. Esse é o meu tesouro, eu não vou abrir mão dele. Sempre falo desse versículo, né? Quem tem tido comigo sempre vai ouvir ele.
aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Que o meu coração esteja em Jesus Cristo, para que eu tome conta da minha salvação, do meu maior milagre, todos os dias, para que no final da minha vida, eu possa, assim como Jó, contemplar a face dele. Assim como os anjos, que de eternidade em eternidade, declaram que ele é santo, santo, santo. Eu também quero estar lá junto com eles. Mas isso só vai depender de mim, porque Ele já fez o que precisava ser feito. E o milagre que Deus quer nos dar essa noite é para que a gente entenda que maior do que qualquer coisa aqui da terra é a eternidade ao lado dele. Amém, queridos? Queria convidar a igreja a ficar de pé. E que em nome de Jesus a gente possa buscar esse Jesus com todo o nosso coração. A palavra dele diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar a Deus, assim, a gente falar parece fácil, mas eu sei que não é. Porque tem renúncia. É o convite que Jesus fez. Queres vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ah, mas eu tenho negado. Tá, você negou a si mesmo hoje. Mas e a sua cruz? Ele dá alguns pré-requisitos para a gente ir até Ele. Então, queridos, hoje, né, debaixo dessa unção, debaixo de tudo que foi dito, ministrado, falado, eu queria convidar a igreja a levantar um clamor em prol de sermos uma igreja que faz a vontade de Deus, uma igreja que busca a santidade de Deus, por uma igreja que nega a si mesmo, que pega a sua cruz e vá após Jesus. Queridos, feche os seus olhos. Bem, Deus, nós te adoramos, Pai. Nós entregamos o nosso coração a Ti, Deus. Mais alto, Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Amém, Deus. Pai, que nós viemos entender que o Senhor é santo para sempre, Pai. Pai, que o Senhor não quer uma parte. O Senhor não tem parte, o Senhor não é sócio. O Senhor é dono, Pai. O senhorio é todo do Senhor, Pai. Nós, ó Deus, viemos abrir mão, Deus, do direito que nós achamos que temos, ó Pai. Porque não adianta, Pai, eu entregar, depois tomar de volta. Deus, que toda incerteza, que toda dúvida, que tudo aquilo que nos impede, Senhor, de sermos totalmente dependentes de Ti, Pai, venha ser derrotado e derrubado essa noite. Pai, que nós viemos ser cristãos de verdade, que dependem do Senhor, Deus. Pai, que rasgamos o coração para Ti, Deus. Que não seja somente as nossas vestes, Pai, mas o coração, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor não vê como o homem vê, Pai. Oh, Deus, se hoje a nossa visão sobre nós não está alinhada com aquilo que o Senhor diz que nós somos, ó Deus, eu peço, ó Pai, que assim como o Senhor fez cair as escamas dos olhos de Geazi, ele pôde ver, Deus,
que maior eram que estão com ele, que eram a favor dele, do que aqueles que foram a matá-los, ó Pai. Assim como o Senhor também fez cair, ó Deus, as escamas dos olhos de Paulo, Deus. E aquele que te perseguia, Pai, se entregou, se doou, viveu a vida para ti, a ponto de dizer e declarar que dava continuidade no teu sofrimento, ó Deus. Que o morrer era lucro, ó Pai. Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. As escamas dos nossos olhos caindo, Deus. O teu sangue sobre as nossas vidas e o teu agir, Deus, fazendo a diferença no nosso coração. Pai, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Ti, Pai, para que nós sejamos, ó Deus, verdadeiros adoradores, verdadeiros filhos, ó Pai, aqueles que irão clamar de eternidade em eternidade, que proclamarão, Senhor, a Tua santidade, Deus.